Vamos entrar agora na parte do acompanhamento do pós-venda, que também é um item muito importante. Porque após concluir uma venda, é essencial manter uma comunicação contínua com esse cliente. Ele tem a necessidade de saber muitas vezes qual é o status do pedido dele, quando que vai ser entregue. E aí, como é que você estrutura isso? É o vendedor que vai continuar dando essa resposta? Enquanto ele está lá tentando buscar novas vendas, é ele que vai fazer isso? É um time que vai fazer isso para você? É um processo automatizado? Então você precisa, né, estruturar como vai se dar essa etapa do acompanhamento do pós-venda, né? Que pode começar já no pedido e até depois da entrega. Você precisa entender dentro da sua organização quais são essas etapas, quais são esses processos, né? E isso não fortalece só o relacionamento com ele, mas vai gerar referência, recomendação e a indicação a gente sabe que tem um peso muito grande. Então muitas vezes a gente conquista o cliente num primeiro momento por preço, até pelo desconto que a gente deu, ou pela, obviamente, o diferencial do nosso produto, mas a gente mantém esse cliente por conta do relacionamento e dessa entrega que a gente dá a mais. E aí, quando a gente vai falar um pouco mais desse acompanhamento pós-venda, a gente tem uma série de outros desafios aqui a serem estruturados e resolvidos dentro da operação. O primeiro deles, que eu trago aqui, é uma comunicação efetiva. Então, estabelecer um processo de comunicação claro e constante entre a equipe de vendas e a equipe de produção e logística interna, né? Não estou nem aqui falando nesse momento de uma comunicação com o cliente, que vai aparecer também, mas internamente, ter muito claro, né, o que foi vendido, o que precisa ser produzido, quando que precisa ser entregue, vai fazer toda a diferença. Porque você vai garantir que tudo que você coletou no processo de vendas, todas as informações relevantes, né, elas vão estar claras na especificação do pedido, com prazos, requisitos, tudo isso vai ser comunicado de uma maneira adequada para já no começo evitar que você tenha problemas. Quantas vezes a gente não viu situações já onde o pedido entra com uma especificação diferente do que o cliente efetivamente precisava, você vai lá, produz ou faz a entrega e não era isso. Vai gerar devolução, vai gerar muitas vezes impacto no processo do seu cliente e isso acaba frustrando as expectativas que ele criou. Então essa comunicação efetiva dentro da organização é muito importante, né? E como é que a gente consegue começar a construir uma comunicação efetiva? O primeiro ponto é mapear os processos que precisam acontecer para que a entrega do produto aconteça, mercadoria, produto, aconteça da melhor maneira possível. Então você entender tudo o que precisa ser feito, com seus respectivos responsáveis, com seus respectivos tempos envolvidos no processo, vai ajudar a identificar, já só pelo simples fato de mapear possíveis gargalos. Então você vai, ao desenhar, você já percebe alguma coisa que pode melhorar e você vai adequar. Uma vez desenhando e mapeando, você vai medir esse processo, né? Então você vai olhar para isso o tempo todo e ajustar. A gente vai falar um pouquinho disso mais daqui para frente. Um outro ponto importantíssimo é planejar capacidade, né? Quando a gente fala numa indústria, isso é algo muito comum, né? Você tem lá um mapa de produção, planejamento da produção, para entender o que você consegue fazer, quais são os encaixes. Mas mesmo para quem não faz a produção, precisa fazer a venda, precisa garantir que, por exemplo, a entrega possa ser feita dentro do prazo necessário para o cliente. E daqui a pouco você pode ter uma transportadora envolvida, vamos falar um pouco mais disso também, quando você tem fornecedores envolvidos no processo. Mas o fato é que você precisa avaliar sua capacidade. Não pode fazer promessas vazias, promessas que depois você não consiga cumprir junto ao seu cliente. Então, mapeei o processo, entendo a minha capacidade e faço a junção disso através de etapas de monitoramento e de rastreamento do que está acontecendo, né? E aí você precisa ter ferramentas que vão conseguir te mostrar onde você está, onde você deveria estar e se tem algum problema acontecendo, para que você possa agir na identificação o mais rápido possível de algum eventual desvio e também na identificação dos gargalos que estão acontecendo. E a partir daí, novamente, tomar as ações
necessárias para que você ajuste esse processo. E se for o caso, inclusive, aí tem um ponto já de necessidade de comunicação com o cliente, quanto antes você informá-lo de que algo deu errado, que pode ter um impacto com ele, melhor ele consegue se organizar também. Então você vai ter essa possibilidade de ter essa transparência com ele, que vai ser muito importante e que, de novo, talvez frustre um pouco a expectativa dele, mas ainda assim você está sendo transparente e vai criar uma confiança muito forte nesse processo. Obviamente, capacitação e o treinamento do time são fundamentais para que isso tudo aconteça. Não adianta você criar um processo e deixar ele escondido dentro da sua organização. Você precisa criar esse processo, definir ele e as medições que ele vai ter e treinar o seu time. Capacitar para que ele consiga usar esse processo e as ferramentas envolvidas nisso da maneira mais transparente possível e da maneira mais facilitada possível. Porque a partir disso você vai conseguir montar e ouvir feedbacks, você vai entender os números do que estão acontecendo, você vai ouvir as pessoas e você vai melhorar esses processos. É o ciclo aqui da melhoria contínua, onde você mapeia, mede e vai resolvendo. O famoso ciclo PDCA aí, que é muito importante nesse ponto. E aí, para que você consiga estruturar isso de uma maneira adequada, definição dos indicadores chaves de desempenho, ou KPIs, como você queira chamar. É fundamental. Você tem o processo. O que você quer medir desse processo? Como é que você quer trabalhar esse entendimento dentro da sua organização e até fora dela, se for o caso? Como é que você vai medir e acompanhar? Então você precisa, nesse momento, desenhar isso também e criar ferramentas para coletar esses dados e fazer esses acompanhamentos. E aí eu volto aqui na questão que eu até citei rapidamente antes, que é a questão do alinhamento com fornecedores e parceiros. Muitas vezes você tem terceiros envolvidos no seu processo, seja no processo produtivo de uma indústria que terceiriza parte do processo produtivo dela, seja na entrega da mercadoria, por exemplo. Então você ter uma definição clara com os seus parceiros de que você espera deles, muitas vezes com contratos bem amarrados também, níveis de acordo, o SLA definido, medido, para que você consiga fazer uma boa gestão com eles também, são itens que são muito importantes. Então você precisa olhar para isso também e fazer esse trabalho junto com fornecedores e parceiros que você possa ter. E por último, mas não menos importante aqui, hoje a gente sabe que para que isso seja possível, você precisa ter tecnologia implementada para conseguir fazer isso. Seja para os apontamentos que estão acontecendo, seja para as etapas do processo, desde a entrada do pedido até a expedição, o acompanhamento disso e a geração dos indicadores. Você precisa ter uma ferramenta te auxiliando nisso e ajudando, inclusive, a gerir a comunicação entre o seu processo interno e o seu cliente também.